Fala, turma. Vou falar do MCCI 11, o relatório deles. Dá uma olhadinha nesse fundo aqui. Não é muito comentado, né? É um fundo aqui que surgiu em 2019, já tem um bom tempo de história aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui no relatório do fundo, dar uma estudada aqui se a carteira é boa ou se não ela não é. Lembrando que eu não faço indicação aqui, não sugiro absolutamente nada, tá? Eu faço a leitura do relatório, vou dando a minha opinião sobre algumas movimentações, operações aqui dos fundos, né? Se você quiser saber a minha opinião dos fundos que eu entendo que são bons, aí você adquire esse relatório aqui, que são os 25 fundos para você ter em carteira. É um relatório montado aqui justamente para pegar perfis de investidores que topam correr mais risco, topam e querem mais risco e aqueles que querem menos risco. Então é um relatório bem completo, tá? Inclusive, quando eu for atualizando esse relatório com as informações, né, de alguns fundos de um ano para outro, você que comprou esse relatório hoje, basta no ano seguinte ir lá baixar, ou daqui a 3 meses, de repente você quer ver se eu atualizei alguma coisa, você vai lá, baixa, você não paga mais nada por isso, tá? Custa R$ 29,90, você compra uma vez, desde que, claro, né, você guarde o teu login e senha ali do Hotmart, né? Se não guardar, não posso fazer nada, tá? Então, esse aqui é um relatório onde você vai encontrar os 25 fundos que eu entendo que são muito bons para se investir. Tá? Poderia ter mais aqui dentro? Poderia. E talvez no futuro eu acrescente até um pouquinho mais, né? Porque os fundos eles vão melhorando, alguns vão piorando e alguns vão melhorando. Então, de repente, pode ter um fundo que eu coloquei aqui dentro hoje, que daqui a 5 anos não seja mais tão bom. E aí eu retiro ele daqui de dentro. Mas a tendência é de eles continuarem, porque eu peguei o histórico desses fundos, fiz um breve levantamento. Quando eu chamo de breve, não é curto, não. Eu quero dizer que eu resumi esse levantamento aqui para vocês, tá? Para quem adquiriu o relatório. Inclusive, quem comprou tem feito bastante elogios a respeito desse relatório, tá? Acredito que ajuda bastante vocês a decidirem aí por conta própria a estruturar a carteira de vocês, né? Então tá, o número de investidores, né? 110 mil investidores, patrimônio de 1,5 bi. É um patrimônio interessante, mas ao mesmo tempo, se a gente compara com alguns fundos que estão chegando ali nos 10 bi, 8 bi, que vai ter fundo logístico ano que vem, que eu acredito muito que nesse mesmo período de agora, principalmente a Selic cair, vai ter ali seu patrimônio chegando aos 10 bi, tá? Fundo de logístico aí, mas vamos ver, né? Vamos seguir acompanhando para ver isso aí, essas movimentações. Então 1,5 bi é bastante, né? Mas comparando com 8, 9, começa a ficar menor. Então, quem dirá os fundos de 400 milhões, né? Que é muito dinheiro. Se a gente pensar em 400 milhões, é bastante coisa. Mas se a gente pensa em fundo imobiliário para diversificação de carteira e tudo mais, nem sempre é muita coisa, tá? Mas tem fundo, inclusive, que eu acompanho e trago informações para vocês aqui no canal, que eles fazem um bom trabalho. Um fundo aí de 400, quase 500 milhões, tá? De vez em quando eu estou falando sobre ele aqui. E não é porque ele é pequeno que é ruim. Pelo contrário, ele não conseguiu crescer, não conseguiu fazer emissão, já que estamos com uma Selic há bastante tempo em alta. Só que o gestor lá vem respeitando bastante aí os cotistas e fazendo emissões bem pontuais. Por isso que ele também demora para crescer. Isso também tem que ser observado, né? Aqui o comentário de gestão, então pagou R$1, um yield aqui de 14%, isso é algo que o pessoal se prende bastante, o yield de 14%. Inclusive eu falei no vídeo que eu gravei para vocês ontem, quais erros evitar, né, para quem está começando. Eu bato bastante nessa tecla aqui, ó, de 14,8%. Fechamento aqui foi de 86, né? Eu nem vi como é que tá negociado agora o MCCI 11. Deixa eu só ver como é que tá o preço da cota. Cotação MCCI 11. 89,69, né? 89,69. Então, tá, subiu um pouquinho a mais que isso aqui, então segue negociando a um desconto ali sobre o VP. Ao longo do mês ocorreu um pagamento, só que falando isso aqui, né, antes de eu continuar, desse yield aqui, assiste aquele meu vídeo falando dos erros que você deve evitar. Por que não se prender a um yield desses 14%? Eu expliquei com mais detalhes lá nesse vídeo, tá? Ele tá aqui no YouTube, foi ontem que eu gravei, então dá uma assistida lá. Ao longo do mês ocorreu o pagamento integral do CRI Sam's Club, finalizando a operação, né? A alocação aqui foi realizada em 2020 e tinha 34 milhões, gerou um retorno de 14 ao ano, equivalente a 162 no período CDI, bom retorno. CRI tinha vencimento em maio de 23 e o devedor optou por realizar o resgate antecipado da operação. O vencimento das operações, com recebendo os valores em caixa, permite o fundo continuar aí realizando a reciclagem
da carteira, né? Informamos que 100% da carteira aqui permanece adimplente, todas as operações parcelas seguras, pagas, tudo certinho, e a gente vai ver que na carteira deles aqui, é uma carteira que eu particularmente gosto, não tenho fundo de papel, mas se fosse para ter, esse tipo de carteira que eu busco olhar, tá? O patamar de distribuição mensal de rendimentos do MCCI 11 para o segundo semestre para situar aqui entre 90 e 1, mas a gestão deixa aqui claro que eles acreditam que vão seguir distribuindo aqui R$1, tá? Até porque eles têm uma reserva interessante, então a gente vai ver aqui que o resultado foi 0,96, utilizaram a reserva aqui, ele está indexado ao IPCA, tem que ver como é que vai ficar o IPCA dos próximos meses, né? A tendência de uma retração da economia, automaticamente está retraindo a economia, tendência, é que o IPCA deveria diminuir, IPCA é uma cesta, então depende ali dentro dessa cesta o que pode pesar mais ou menos, para daí ver se diminui ou não, e automaticamente menos IPCA, né? Menos o fundo ele recebe de resultado, né? Tabelinha de sensibilidade, legal, interessante, os fundos começaram a trazer há um tempinho, isso não tinha lá em 2017, 2018, eram bem poucos fundos que traziam, então é interessante olhar, né, verificar os preços que pagam, mas nunca se prender a isso aqui, né, para ver o preço de entrar. Claro, eu vou investir, é preferível pagar 87 ou 91, óbvio, né, aí o yield aqui é menor, né, só que o ideal é olhar a carteira do fundo, e aí decidir se você vai investir ou não, né. O fundo fechou aqui, como eu disse, né, não disse, mas está aqui, 0,53 acumulados, então CRIs de juros 55, temos correção mais ganho de capital, receitas de caixa, receita de FIs, isso aqui é uma opinião particular mesmo minha, acho que o fundo de papel ele deveria focar em investimentos de papéis, inclusive se a medida provisória aí que está sendo discutida mudar, isso aqui pode gerar problemas para alguns fundos, principalmente para aqueles que têm muito fundo dentro da carteira. A questão de competência, caixa competência, mudar ali, essa mudança que querem fazer ali nessa medida provisória. Eu não sei se vai passar, tá? Essa mudança de competência para caixa, aliás, de caixa para competência que querem fazer. Vamos seguir acompanhando. Se acontecer de mudar, nós vamos ter aí fundos que podem estar tendo que zerar rendimentos, né? E fundos que têm papelada dentro, fundos que têm outros fundos dentro, os fundos de fundos, por exemplo, e outros fundos também, tijolo, que tem fundo imobiliário lá dentro, podem ter assim um certo aperto, né? Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque é melhor esperar acontecer, ver o que vai dar nessa medida provisória, que ela tem até o dia 6 de outubro, se eu não estou enganado, daí a partir dali, se nada for discutido, ela pode caducar, e aí morre tudo, então não adianta a gente ficar entrando em detalhes aqui, vamos seguir acompanhando e vendo o que acontece. Depois a gente informa aí e vai acompanhando, né? A liquidez, como já disse, uma boa liquidez. A gente vê o retorno aqui, né, desde o início, da patrimonial mais dividendos, 56 de retorno. A estratégia de estabilização, isso aqui também, percebe que ele vem pagando desde 23,90, 90, R$1. Aqui caiu um pouquinho em 80, mas vem mantendo aqui uma distribuição, né? Eu até anotei aqui, com a nova medida provisória, caso aprovada, a distribuição de 95% não seria mais obrigatória. Por que eu anotei isso aqui, né? Para eu lembrar de falar. Porque os fundos imobiliários, se essa medida provisória for passar, como está lá, eles não têm mais a obrigação de distribuir 95% do resultado. Mas tem chance do gestor fazer isso? Eu duvido muito. Eu acredito muito que eles vão continuar distribuindo, o gestor quer distribuir, porque essa é a atratividade dos fundos imobiliários. Os fiagros, ou os agros, se eu não estou enganado, eles não têm obrigação de distribuir, se eu não me engano são os fiagros, não têm obrigação de distribuir os 95% de rendimento, e ainda assim eles distribuem. E os gestores querem distribuir, né? Mas Jader, por que eles fazem então reserva? Por que não distribui? Tem gente que reclama das reservas, né? E eu falo, desde que eu comecei a gravar aqui no YouTube, eu falo bastante disso, que as reservas são importantes. Porque se você não tem reserva e o resultado vem menor, como a gente viu aqui, reserva de 0,56, né? Não tem nada, reserva nenhuma, o resultado cairia, né? Não pagaria R$1, iria pagar 0,96, e assim vai. Assim não, o fundo mantém uma reserva, e você, investidor que está investindo, ou vive até já da renda, já que você sabe que tem que reinvestir uma parte, mas você já vive da renda, ou usa como complemento, você tem ali uma ideia de, estou recebendo tanto aqui desses fundos, e eu vou receber até dezembro, o fundo já está deixando claro, vai receber até dezembro, no mínimo, esse 0,90, mas a ideia é distribuir R$1. Você já se programa, mais 5 meses eu tenho isso aqui,
considerando que você não está reinvestindo nada nesse fundo, vai reinvestir de repente em outros, né? Mas sempre é importante reinvestir uma parte, tá? Aqui nós temos a distribuição por indexador, PCA, e a distribuição por segmento. Me agrada, logístico, comercial, varejo, né? Um pouquinho aqui de residencial e hotel, a distribuição por região. Então me agrada essa questão de distribuição aqui. Quando eu procuro fundos imobiliários, eu procuro por isso aqui, certo? Pelo menos no momento de hoje, estamos em 2025. A habitação é muito importante, residencial é importante, a gente sabe que é um déficit bem significativo, mas com a Selic em altas sempre é algo que tem que ficar um pouquinho mais atento. E aqui a gente vê que o fundo ele tem algumas posições um pouco mais significativas, né? Por exemplo, no Morumbi aqui, isso aqui equivale a 12% do patrimônio, aqui equivale mais 9%, então aqui já chegamos a 20% em 2 CRIs, né? Que a gente vê até que o loan to value aqui é baixinho, mas o Newport aqui, ele é de 70, 62, 69, 64, não que seja tão ruim assim, né? Mas ele está assumindo um pouquinho mais de risco em alguns CRIs aqui dentro, né? Aqui a gente vê também que esse renda residencial pulverizadas aqui e esse outro home equity aqui, a gente tem a porcentagem subordinada aqui com 20, 44 e 55. Isso que nada mais é que caso o CRI ele passe por alguma inadimplência, as perdas, né, elas vão ser primeiro absorvidas por essa subordinada. Então, caso supere essa perda aqui, né, ela supere esses 20% de inadimplência, aí a cota sênior começa a ser sentida. Aqui é 44 e aqui é 55, tá? E aqui os CRIs que eles possuem menos de 50%, a gente vê que o Pirelli aqui com 85 milhões, o loan to value de 90. Porra, é alto? É alto, né? É alto. Aí a gente vem aqui para o CRI, eu até deixei aqui em destaque, CRI de série única, que possui como garantia a alienação fiduciária do centro de distribuição logístico da Pirelli, de 55 mil metros quadrados. Porém, veja que é uma alienação fiduciária do direito real da superfície. Então, não é a garantia no terreno ou então sobre o galpão. E sim, caso haja inadimplência aqui, o fundo ele terá direito de explorar esse espaço aqui, recebendo os aluguéis aqui até quitar esse CRI. Por isso também o loan to value ali é de 90%. Né? Mas a gente vê que as garantias são boas, tá? Até no CRI Newport aqui, a gente vê que o CRI, como laço, contrato de compra e venda dos ativos CDI Pera, com 73 mil metros quadrados de área construída, de terreno, o imóvel está totalmente locado, a operação contém colonização fiduciária do ativo e a reserva do fundo. Então, não é assim também nada dramático, né? Apesar de que a gente vê alguns loan to values um pouquinho maior, tá? Só deixei em destaque mesmo, só para falar sobre isso aqui, mas nada assustador, né? Uma carteira aqui que, deixa eu ver se eu passei o que eu queria aqui, bem interessante, né? De crédito aqui dentro. O que não me agrada é isso aqui, né? O MCCI 11 fechou o mês com locação de 86 milhões, que equivale a 6% do fundo aqui em fundos, em FIs do CRI de mercado, e mais 3% aqui, ou 51 milhões, um outro fundo da casa. Né? Precisa, não precisa? Pô, sei lá, né? Eu entendo que não precisaria, né? Cria um fundo só, então, mas um fundo é mais high grade, outro mais high yield, tá? Então tá, mas aí cada um segue com as suas próprias pernas e nada de ficar fazendo isso aqui. É pouca coisa, é bem pouquinho, né? Se a gente considerar que tem fundo imobiliário que tem 18%, 15%, mas uma coisa que eu noto é que conforme o mercado vai crescendo, os fundos imobiliários eles vêm dando uma mudada, os fundos de papéis, eles não vêm mais explorando tanto assim investir em outros fundos imobiliários. A gente vê inclusive isso em fundos de tijolo, já falei em outros fundos imobiliários aí, de tijolos, que diminuíram bastante a porcentagem investida em outros fundos, a gestão entendendo que o cotista tanto investe no fundo de tijolo, não quero que ele invista em outros fundos imobiliários. Mas é uma posição tática aqui, a gente está comprando barato para gerar um lucro e tal, mas não consegue comprar um imóvel barato de repente, então, né, para distribuir isso de fato em aluguel, e aí esse imóvel no médio prazo, para o longo prazo ele se valorizar e aí vender. Será que não dá para fazer isso, né? Assim, eu sou um leigo aqui falando, apenas pensando alto aqui, compartilhando esses pensamentos com vocês, mas eu penso que talvez daria para fazer, né? E aqui temos o restante aqui da carteira, do fundo. É um fundo que vem tocando, uma boa, né? Faz o feijão com arroz aqui praticamente, um fundo bem seguro. E aí vai, claro, do investidor analisar, né? Vale a pena entrar ou não, você tem que analisar a tua carteira, verificar aí o que você tem na tua carteira atualmente, para ver se esse fundo se encaixa ou não. Porque eu vejo que as pessoas, elas saem comprando por comprar. O cara falou que é seguro.
Vocês estão me ouvindo falar aqui que é um fundo que vem fazendo feijão com arroz ali, tranquilo, é seguro. Pô, vou comprar, pronto. Eu quero um fundo de papel. Ele gostou ali, se vocês... Espero que vocês aos poucos vão confiando cada vez mais em mim, no que eu falo aqui, mas não é porque confia em mim que vocês vão seguir a risca as coisas, né? Aí o cara falou que isso aqui são segmentos bons, né? Eu falei logístico, comercial, varejo. Ah, então eu vou investir. Falou que é seguro, falou desses segmentos, eu vou investir nesse fundo. Não. Né? Você tem que olhar a tua carteira. Esse é um dos motivos, vou repetir, de eu ter criado esse relatório. Aqui dentro vocês vão ver fundos que se complementem. Esses fundos que estão aqui, de papelada, com mais risco, médio risco, eles se complementam. Então a ideia de montar esse relatório é para eles se complementarem, é para facilitar daí a tua vida. Então eu montei esse relatório lá, você compra ele, o link inclusive, eu acho que eu não mencionei, ele está na descrição aqui do canal e também desse vídeo, tá? E aí sim você vai ter fundos que se complementam, tá? E não pegar aleatoriamente aqui, vou comprar, por tudo que eu falei aqui, né? Tá bom? Por fim aqui, lembrando, né? Curte o vídeo, dá uma força, ajuda o canal a crescer. Estou buscando trazer mais conteúdo semanalmente para vocês, gravando pelo menos 2 vídeos por dia aqui, trazendo outros temas também aqui, quero trazer, tá, para vocês. Então ajude o canal a crescer e indique o canal aí para mais pessoas.